Olá, amigos da TV Costa Doce. Hoje estamos aqui recebendo a visita da professora Claudinha. Tudo bem, professora vereadora? Tudo bem. Olá a todos que acompanham a TV Costa Doce. Uma boa tarde a todo mundo. Pois é, nós convidamos a vereadora, a professora Claudinha, a vir aqui porque durante o final de semana a TV Costa Doce compartilhou o seu vídeo na tribuna e deu uma grande repercussão entre a nossa audiência, né? Então a gente chamou a senhora aqui para conversar sobre isso, né? Aquele momento lá na tribuna foi um desabafo da vereadora, podemos dizer assim, em nome da comunidade? Na verdade, o vídeo que você se refere é no pequeno expediente da última sessão ordinária da Câmara, que foi no dia 12 de dezembro. A sessão teve alguns momentos de normalidade, né, que acontecem no plenário. Teve o momento da votação também para a mesa diretora. E aí eu me inscrevi para falar no pequeno expediente. Então, no momento em que transitou ali no plenário uma convocação, que a gente assinou uma convocação para participar em janeiro de duas sessões extraordinárias, uma no dia 13 e uma no dia 5. Aquilo ali foi para mim, naquele momento, como se fosse uma última gota num copo, devido à seriedade do assunto que estava na pauta e a concretização daquilo que se falava nos corredores da Câmara. Pode-se dizer que foi um desabafo, mas, na verdade, Nelson, quem acompanha o nosso trabalho, da minha equipe, enfim, do mandato, sabe que a gente tem posicionamento, que a gente participa das plenárias, das discussões, sempre colocando a nossa posição. Em alguns outros momentos, coloquei situações bem semelhantes àquela do dia 12, mas, realmente, naquele momento, assim, eu vejo como gravidades fortes dentro do parlamento. E, às vezes, nós percebemos situações da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, e tem questões que acontecem dentro das câmaras municipais. E eu, como parlamentar, ou eu tenho uma atitude diferente para fazer alguma coisa diferente, ou eu vou estar sendo omissa e vou estar sendo conivente com o que está acontecendo. Não adianta não concordar e não falar. Tem que expor para a sociedade. Ele, o doutor Renan, como presidente, era até o dia 38 e não poderia marcar essa reunião, né, até o momento. É que ficou uma situação um pouco delicada, porque nós temos uma mesa diretora vigente até 31 de dezembro, e tu espera que essa mesa diretora faça convocações para extraordinárias até 31 de dezembro. Nós entramos em recesso, tivemos inclusive uma extraordinária ontem, que fomos chamados na sexta-feira, convocados na sexta-feira. E teria depois uma eleição para uma nova mesa diretora, aí sim, para essa nova mesa diretora convocar para janeiro, mas até então não tinha acontecido essa votação da mesa. Por isso que também ficou uma situação, no mínimo, estranha, né? Também foi comentado que a senhora, desculpa o termo que usei, mas tomou uma rasteira. Isso é verdade mesmo? Que a senhora seria a próxima presidente? As pessoas colocam assim, a vereadora Claudinha foi traída. Num primeiro momento, o que eu posso colocar? Há um acordo de partidos, e o meu partido participou de um acordo de mesa diretora, em que, num primeiro momento, eu seria a presidente do Legislativo já neste ano, em 2017. No entanto, os partidos que compunham este acordo reveram, né, toda uma situação e colocaram que, para o Democratas, então, seria o segundo ano de presidência. Então, na verdade, se teve uma rasteira, se teve uma traição, não foi com a Claudinha em si, mas foi com um partido, com uma sigla, né, que está acima dos nossos mandatos. Nós tínhamos uma expectativa, sim, de assumir a presidência da Câmara, e as pessoas perguntam, mas por que assumir a presidência da Câmara? Qual é o diferencial disso? Porque tu tem mais autonomia de trabalho. O presidente da Câmara tem mais autonomia para trabalhar. No entanto, não foi possível, essa construção não se concretizou devido a acordos que alguns outros partidos, né, que alguns vereadores fizeram e não convidaram o Democratas para fazer parte dessa construção. Quando chegou ao final da construção, com uma chapa inscrita, a convocação para as extraordinárias do dia 13 e do dia 5, dizendo que a gente iria tratar do artigo 132 do regimento, que é a criação de cargos dentro do Legislativo, e por isso tem que ser passar em votação, né, em duas sessões. Aí nós compreendemos, né, o porquê que a gente não participou da construção, porque não é essa a política que a gente acredita. Hoje a Câmara de Guaíba tem 20 servidores efetivos, tem 63 cargos comissionados, então
nós acreditamos que para as atividades da Câmara, do Legislativo, do porte da nossa cidade, já é um número bem razoável, que não tem a necessidade, como o presidente colocou em entrevista a um jornal local, de criação de mais 5 cargos, em princípio, para atendimento dos secretários da mesa. Não há essa necessidade nesse momento, porque os servidores, os de carreira, desempenham muito bem o seu papel. As assessorias, cada gabinete tem as suas assessorias, tem as bancadas e já tem administrativo, comissões, jurídico, diretor da Câmara. Então, a gente começou a perceber que essa construção não é o tipo de construção de política que a gente acredita. Nós somos, sim, contrários à criação de cargos. As pessoas dizem assim, você está falando isso da boca para fora porque você não participou. Não, nós tínhamos um planejamento de se assumir a presidência, fazer projetos do legislativo da cidade, mas nunca condizente com criação de 5, 7, 10 cargos. Ficou uma coisa muito estranha. Hoje a mesa diretora já tem alguns cargos comissionados, né? É um total de 6. 11 vereadores votaram no vereador Renan para presidente, para reconduzir ele à reeleição. E ele fala em criação de 5 cargos. Aí é questão matemática, 6 mais 5, 11, enfim. Antes de voltar ao assunto Câmara, eu gostaria de voltar de novo lá na tribuna, que naquele vídeo me chamou a atenção que tu usou uma frase do Renato Russo, que não é apenas um compositor, mas para mim era um poeta, né? Que parecia que já estava prevendo o futuro do Brasil quando ele dizia que país é esse. E tu tirou do país e passou para cá para o legislativo, né? Por que essa comparação? Assim como tu trouxe uma questão pessoal, eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso de letras específico da poesia lírica das composições do Renato Russo. E eu fiz uma analogia, uma comparação do que país é este, com que parlamento é esse, como uma forma de também indignação, né? Que parlamento é esse que se permite isso? Não temos, nós acreditamos em renovação de presidências e há um tempo atrás se votou essa alteração no regimento de ser anual a eleição para a mesa diretora, porque são vários os pares da casa, são as pessoas que permitem que eles estejam, que os vereadores estejam lá, que nós estejamos lá, para representá-los e que as pessoas têm capacidade. Cada vereador vai ter um dom, cada vereadora tem um dom, tem as suas qualidades e pode sim ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho para a sociedade de Guaíba e deixar a sua marca. Então, foi realmente uma forma de indignação. De repente, naquele momento, falei as questões que penso, com as minhas convicções de parlamentar, as minhas convicções de como conduzir, tanto foi no primeiro mandato como esse o segundo mandato, mas também com uma indignação de um acontecimento que eu não tinha vivenciado até então nas minhas outras experiências de votação em mesa diretora. E agora, voltando para a Câmara, quando eu entrei no jornalismo, eu soube que eu tinha que estudar muito política. Então, mesmo na época não me ligando, eu tenho que estudar e comecei a frequentar muito sessões de câmeras aqui em Guaíba. E o que eu noto de uns tempos para cá, e principalmente nessa última da terça passada, foi o desrespeito de alguns colegas. Que, enquanto um está falando, outros estão brincando, dando risada com deboche, circulando pelo cercadinho como se fosse um picadeiro, digamos, eu uso essa palavra. Para a senhora, como uma vereadora, não puxando o saco aqui, mas uma das poucas que eu vi que prestava atenção era a senhora e o Dr. João Colares. Como é que a senhora vê esse desrespeito dos nobres colegas de vocês? Uma pergunta do cidadão Nelson, e não de um jornalista, futuro jornalista. Não. Cada vereador, cada parlamentar, ele vai falar pela sua atuação, pela sua atitude, pelo seu mandato, como conduz, na verdade. Eu posso falar por mim, pela minha forma de condução do mandato, pelos meus posicionamentos. No entanto, quem acompanha as sessões sabe que em alguns momentos tem as articulações e por isso que um sai da sua bancada, vai na bancada do outro, assim como tem uma questão, muitas vezes, até ligada a gênero. Né? Eu posso até te colocar que hoje, a gente está em 2017, mas há preconceito da questão do gênero também dentro do parlamento. E tem as pessoalidades. Eu vou para a tribuna e eu levo os meus posicionamentos, eu posso discordar das opiniões dos vereadores, eu posso concordar, mas eu levo os meus posicionamentos dentro do campo de ideias que estão sendo debatidas. Eu não estou lá para verificar a vida pessoal dos vereadores, eu não estou lá para verificar as pessoalidades, como eu digo. E
seguidamente, eu sofro ataques, né, na questão, ou por ser mãe, ou por ser professora, cuide de seus alunos, mas isso, na minha opinião, é algo que não deve acontecer, e se eu acho que não deve acontecer, eu não posso também ter essa atitude. E eu acho que se a gente vai para a tribuna, tem o nosso tempo respeitado para falar, a gente também tem que ficar e escutar o que os colegas estão colocando, né? Porque é um momento que são porta-vozes dos cidadãos de Guaíba. Quando a vereadora Claudinha vai para a tribuna, muitas vezes o que é levado tanto ideias como também posicionamentos que as pessoas nos trazem. Não só os eleitores, mas o cidadão de uma forma geral. A gente representa a cidade, né? A gente legisla em prol da cidade. Então, jamais eu posso desrespeitar um colega pelo seu posicionamento. Eu posso não concordar com algum colega ou, às vezes, ter um posicionamento mais forte por não concordar. Mas aí é levar para pessoalidades, para o campo da profissão, fora a política ou questões pessoais, já no meu entendimento, sim, é desrespeito. Então, para nós encerrar, nós estamos passando por um momento difícil na nossa política nacional, né? Também posso dizer assim, mundial, para quem tem república. Muita gente está desacreditada hoje, principalmente a juventude, que é o futuro de um país. O que a senhora, como professora e como vereadora, diria a esses jovens, principalmente daqui de Guaíba? Então, a teu pedido vai um recado específico aos jovens guaibenses que tenham esperança. A política ela está presente em todos os momentos da vida da gente. Não tem um dia de folga na questão da política. Por mais que não se goste das atitudes dos partidários, dos partidos, a política está em tudo e é preciso participar. A gente tem que acreditar que é possível fazer diferente e a gente tem que ter esperança que nós vamos ter sim um futuro diferente. Só que esse futuro diferente, Nelson, ele não tem como chegar se nós não tivermos jovens engajados e que comecem a participar. Participar dando a sua opinião, participar, vamos pegar aqui o caso de Guaíba, né? Não só da rede social, mas indo na sessão, levando uma opinião a um vereador, a uma vereadora, levando uma sugestão, uma crítica, realmente participar e acreditar que é possível. E a gente acaba sendo muitas vezes representado por pessoas que não têm a atitude política que a gente acredita, porque nós cruzamos os braços e deixamos esses espaços para essas pessoas. Então, se tu não está contente com o que está acontecendo na cidade, na região, no estado, não fica apenas dizendo, né, para os amigos ou para o vizinho que não está contente. Começa a participar e a ocupar esse espaço, porque é possível fazer diferente. E não adianta só a gente falar que vai fazer diferente. A gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter convicção e a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo, com uma atitude diferenciada. Ok, então agradecemos a professora Claudinha que esteve aqui com a gente, já desejar um Feliz Natal e um bom 2018 que tinha esse mandato na Câmara de Vereadores. Muito obrigada, um Feliz Natal para todo mundo, um excelente ano de 2018, que a gente tenha muitas conquistas, né? Voltando ao campo político, que a gente tenha muitas conquistas para a nossa cidade, porque Guaíba merece uma cidade cada vez melhor para todo mundo. Isso aí, pessoal. Então, por enquanto ficamos por aqui, qualquer momento voltamos com mais matérias ou entrevistas. Restaurante Cantos Gourmet, localizado na rua São José, número 184, Sala 1, Centro, quase em frente à Caixa Econômica Federal. Fone 3055-1900. Aberto de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas. Café da manhã com salgados feitos na hora. Almoço liberado a partir das 11h30 até as 14h30. Inclui 8 variedades de pratos quentes, dentre estes 2 carnes e arroz integral. Frutas, saladas variadas e sobremesas. Buffet nutritivo e de qualidade, com cor, aroma e sabor, é aqui. Bom atendimento, bom preço em um ambiente aconchegante e climatizado. Restaurante Cantos Gourmet.